Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso estreará amanhã com a equipe B no Campeonato Carioca, às 16 horas no estádio Newton Santos contra o Audax. E ontem eu estive na nossa casa para a cobertura, o técnico Lúcio Flávio deu entrevista coletiva. Neste vídeo trago uma resposta do treinador ao canal Fabiano Bandeira. Também cobri a apresentação do novo e exclusivo ônibus do futebol feminino do Fogão. Trago imagens para vocês e a palavra da chefe de ativações e relações internacionais do Botafogo, Paula Young. Falo mais sobre o ponta-direita Facundo Pelistri, do Manchester United, e sobre a implementação da grama sintética no estádio Newton Santos. Como sempre, conteúdo robusto para você aqui no canal Fabiano Bandeira. Antes de tudo isso, peço para que você se inscreva aqui no canal. É simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, ontem a equipe B treinou no campo anexo do estádio Newton Santos, se preparando para a estreia de amanhã contra o Audax. Após a atividade, o técnico Lúcio Flávio falou com a imprensa. Eu fiz duas perguntas ao treinador, vou deixar uma para depois, porque a resposta foi mais longa, então essa vai entrar em outro conteúdo, claro que antes da estreia, mas começo com a pergunta que fiz inicialmente para Lúcio Flávio. O técnico Luiz Castro, no dia anterior, na quinta-feira, falou que hoje o time que não tem um Messi joga mais com um volante à frente da linha de zaga e dois médios, dois internos, sem o camisa 10. Eu contextualizei para o Lúcio Flávio e perguntei ao treinador se a ideia da equipe B é justamente espelhar com o time de cima. Confira a resposta do técnico do time do Botafogo que vai jogar o Campeonato Carioca, aliás, parte do Campeonato Carioca. Bom dia, Lúcio Flávio, canal Fabiano Bandeira. Ontem o Luiz Castro, falando a respeito de característica do time de cima, falou do meio-campo, que hoje joga mais com um primeiro volante e dois médios, não exatamente mais com 10. E é claro que tem as suas características no trabalho do time que vai disputar o Carioca, mas como está essa relação? Vai espelhar com o time principal do Botafogo? Tem algo diferente que você pode trazer? Bom, hoje todos vocês são conhecedores que o Botafogo ele vem buscando adotar uma linha, né, até em razão do que foi aquele pontapé inicial com o Botafogo Way. Então o clube está trabalhando muito em cima das ideias. Então a gente tem como um parâmetro a equipe principal. É claro que a gente não consegue, por vezes, em razão de características de jogadores, e cada um de nós somos diferentes uns dos outros, mas é claro que em cima do que a gente tem na nosso elenco principal e dessa aproximação que iniciou, né, a partir desse momento, né, com a nossa integração junto ao time principal e também a categoria de base, hoje nós estamos buscando trabalhar em cima do que a gente tem lá no trabalho da equipe principal. Alguns jogadores, óbvio que por razões de característica, nós temos que adaptar eles em função de condições táticas, mas as ideias do clube é para que nós possamos trabalhar todos de uma mesma forma. Pois é, galera. Então o Lúcio Flávio falou em Botafogo Way, deixou muito claro que a ideia é fazer igual ao time de cima, sim.
nenhuma ressalva quanto a isso. Eu até falei sobre as próprias características do treinador, ele não comentou sobre isso, ele falou sobre as características dos jogadores. Vai ter que adequar uma situação ou outra, vai ter que colocar os jogadores dentro do que é o Botafogo Way, ou a ideia do Botafogo Way. O Botafogo tem um caminho a ser seguido. O Lúcio Flávio sabe disso e assim vai preparar o time, até porque a ideia é fazer com que jogadores se destaquem e subam para a equipe principal, podendo então arrumarem espaço, como foi com o Jefinho. O Lúcio Flávio até falou isso em outra resposta para um companheiro ou companheira de imprensa ontem no estádio Newton Santos. Muito interessante a visão do Lúcio Flávio, assim também já está sendo o Sub-20 lá na Copa São Paulo, o Fogão, que inclusive ontem eliminou o Lemense, vencendo a equipe da cidade de Leme por 2-0, com gols de Zapata e Léo Pedro. Claro que tem desempenho, tem o resultado, o Botafogo tem que pensar em vencer sempre, mas tem uma diretriz a partir do momento no qual o John Textor virou acionista majoritário do clube, o Botafogo Way. E essa vai ser a tentativa do técnico Lúcio Flávio. Tomara que a equipe B vá bem no campeonato carioca. Pois é, galera, e ontem também teve a apresentação do novo ônibus do futebol feminino do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Ônibus lindíssimo, fiz imagens, daqui a pouco vocês vão ver, mas fiquem inicialmente com uma pequena entrevista que fizemos com a Paula Yang, que é a chefe de ativações do Botafogo e também a responsável pelas relações internacionais. E aí, no final do mês, a gente lança também o ônibus de futebol masculino. Além disso, a gente tem uma frota com 2 vans, tem para a área executiva toda. O Mister também ganhou um carro para poder vir aos treinos, né, acompanhar as competições. Mas eu acho que é isso, é com carinho que a gente pensou nelas, né? Eu acho que elas precisam desse apoio e a gente está dando esse suporte grande aqui no Botafogo para elas. Eu acho que na hora que você está apoiando, eu acho que esse ônibus é um apoio que a gente está dando para elas, formal, né? Virar e falar assim, olha, isso aqui a gente fez para vocês, pensando em vocês, para poder levar os sonhos, né? Então, eu acho que é o primeiro ônibus no Brasil que tem essa característica, né? Que tem esse carinho envolvido, né? Nossa equipe passou aí um mês desenhando esse ônibus, pensando nelas, e é isso que eu estou falando, tem um pouco do retrato de cada uma delas aqui. Esse ônibus tem uma estrutura robusta, porque foram 2 taças agora com o Sub-20 profissional, vai precisar de mais, né? Então, é isso que a gente quer que elas fiquem felizes, confortáveis, que elas não fiquem pensando, ai meu Deus, como é que eu vou pro treino, como é que eu volto do treino, não. A gente quer bancar essa estrutura para elas conseguirem conquistar aquilo que elas fazem melhor, né, que é jogar futebol. Como é que foi quando elas viram? Elas ficaram emocionadíssimas. A Rose, então, que não está aqui com a gente, eu não sei onde que a Rose foi parar, ela chorava, porque, assim, ela está vendo aí a construção dos sonhos delas, né? Então, assim, a gente está aqui hoje exatamente para você falou, para apoiá-las e mostrar, ó, estamos aqui, todo mundo está junto e o Botafogo está construindo essa história junto com elas. Não é uma coisa solitária, né? Apesar da Estrela ser solitária, a gente tá todo mundo junto nesse projeto. Pois é, galera, o som saiu um pouquinho baixo, peço desculpas por isso, não estava com o equipamento ideal no momento, mas espero que vocês tenham conseguido compreender. E é interessante, trazendo bastidores aqui para vocês, que vocês devem ter até observado uma pessoa inicialmente aparecendo na filmagem, depois se ligou e saiu. Aquele é o Rafael Gunning, responsável pela área comercial do Botafogo, e ele estava ali perto porque tinha que estar, já que o ônibus foi cedido pela MM, é uma empresa que está junto do Glorioso agora, 4 anos de contrato, então, como vocês sabem, ônibus para o futebol feminino, para o futebol masculino, também os carros, vans, toda a frota para o Botafogo vem da MM Aluguel de Veículos. Então, o responsável pela área comercial do Botafogo tinha que estar ali na apresentação, porque tinha gente também da MM. Mas o Rafael não parava de trabalhar, era o tempo inteiro fazendo contato, ouvindo. Isso é legal trazer para vocês nos bastidores, ouvindo, recebendo ligação, ligando, mandando mensagem, o tempo inteiro trabalhando. Isso é muito bom. A Paula Yang trouxe aí uma informação importante, teremos votação para o ônibus do futebol masculino. A torcida vai poder votar para escolher o melhor desenho
para o ônibus do futebol masculino do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Isso é muito simbólico, galera. Estamos falando de um clube que teve muita dificuldade lá atrás para conseguir o ônibus personalizado para o futebol profissional masculino, quando ainda não havia nem o time feminino no Botafogo. O Botafogo conseguiu o ônibus masculino por conta das relações do Carlos Alberto Torres lá fora. E aí todo mundo tinha ônibus da Volkswagen, já havia algum tempo, e o Botafogo conseguiu, e bom que foi diferente também, mas só depois por conta de um grande botafoguense, ídolo, campeão no clube como treinador, que jogou também no Botafogo, por conta das relações do Carlos Alberto Torres, aí o Glorioso conseguiu o ônibus com a Mercedes. Há alguns anos, o Botafogo dispensou 4 jogadores numa Kombi. Que coisa. Galera, é o seguinte, implementação da grama sintética no estádio Newton Santos. A ideia é de que comece na semana que vem. O Giba trouxe na matéria do GE nesta madrugada. O Botafogo aguardando materiais para que possa iniciar as obras no estádio Newton Santos. Então, período, segundo pessoas do clube, de 2 a 3 meses para a implementação da grama sintética. Eu creio que no máximo 2 meses. Por quê? Porque em março teremos show do Coldplay. Vai fazer os shows com a grama sintética ainda sendo implementados. Difícil você fazer um show com a grama sendo colocada, ainda sendo tratada. Grama sintética que, segundo pessoas do clube, não pode nem ser colocada com... Ou melhor, a obra tem que parar quando chove. Não dá para trabalhar na implementação da grama sintética quando está chovendo, ao contrário da grama natural. Não sou um especialista em colocação de grama sintética, estou trazendo informações de pessoas que estão atentas a isso no Botafogo para vocês. Facundo Pelistri, notícia da noite de ontem, Sérgio Santana do GE. O jogador quer mais minutos em campo e o empresário do Facundo Pelistri teve 2 reuniões recentes com a diretoria do Manchester, que sinalizou interesse na permanência do jogador agora. Ele estreou na última semana contra o Charlton pela Copa da Liga Inglesa. Entrou aos 39 minutos do segundo tempo e entrou bem. Mas é como eu digo, primeira competição em importância nacional na Inglaterra, a Premier League, o Campeonato Nacional. A segunda, Copa da Inglaterra. A terceira, Copa da Liga Inglesa. Em vários momentos, os clubes colocam equipes reservas ou mistas. A competição só pega mesmo na reta final, a partir ali de quartas, até mesmo semifinal e final. Então o Manchester United não estava jogando com o time titular e mesmo assim o Pelistri entrou já no fim da partida, só que ele jogou bem e agora o treinador quer contar com o atleta. Vamos aguardar. A ideia de que ele esteja hoje, pelo menos no banco, no clássico de Manchester contra o City. Vamos ver se o Pelistri entra e joga bem, mas na semana que vem, segundo o Sérgio Santana, reunião para definir o futuro do atleta. Ainda não tem nada decidido, então nem otimismo, pelo menos da minha parte, nem pessimismo. Vou fazer, como sempre digo, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Without a stone, taught the dog to throw a bone. For a while, sleep alive. É isso, galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui!